We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus em nosso favor. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. E nós convidamos a todos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos mais uma vez em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por este privilégio de estarmos reunidos com esta grande congregação virtual, espalhada por todas as partes, de norte a sul, de leste a oeste, e nós pedimos a bênção do Senhor em favor de cada um dos nossos irmãos, em favor das nossas próprias vidas, que o Senhor nos abençoe agora durante este programa, que nós possamos ter a inspiração divina para realizarmos mais este trabalho para a glória do Teu bendito nome, e também pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas falhas,
E é no nome sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos. A escritura que nós vamos ler está no livro de Amós, no capítulo 3, e nós leremos a partir do versículo 5. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, se forem acompanhar a leitura, então nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado aqui pelo portal da Mensagem Revelada, de segunda a sábado, e também é reprisado simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. Portanto, qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e fazer a solicitação, e nós, com prazer, estaremos te incluindo entre os nossos membros da família da fé. E também, meus amados irmãos, lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste. Os nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. Na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30, e todos são bem-vindos. Se você, meu irmão, minha irmã, reside por perto de um desses endereços, então venha adorar conosco. Nós damos boas-vindas a todos, e certamente você, a tua presença, será uma bênção para nós, e com certeza você também sairá abençoado para a glória de Deus. E dito todas estas coisas, nós pedimos a vocês também que não se esqueçam de clicar no gostei, naquele símbolozinho de joia, quando vocês estiverem assistindo o vídeo, e também não se esqueçam de se inscreverem neste canal, porque dessa forma o algoritmo do YouTube vai impulsionando cada vez mais os vídeos, e mais pessoas vão sendo alcançadas com a bênção de Deus, não é? São muitos que ainda não conhecem esta programação, e aqueles que amam a palavra de Deus, que amam também a mensagem do profeta que Deus tem nos enviado, profeta de Malaquias 4, então isso é muito importante, porque dessa forma nós vamos ajudando que mais um cada dia possa ser alcançado também pelas bênçãos do Senhor nosso Deus. E dito todas estas coisas, então agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos aqui, Amós capítulo 3, e nós começaremos com o versículo 5. Leiamos então. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei:
ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grande alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela. Bom, nós vamos parar no versículo 9, não é? Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso deleite espiritual. E o nome do hino que nós vamos ouvir é Olhar de Jesus. E quem canta esse bonito hino são os irmãos Felizardo. Nós vamos ouvir então esse belíssimo louvor e depois nós voltaremos para darmos continuidade à meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus, mais precisamente ao estudo da mensagem Respeito, que está em apreço nesta série de programações. Ouçamos então e meditemos. No olhar de Jesus sinto paz. No olhar de Jesus sinto amor. Seu olhar é mais puro do que a flor. E é por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou. Por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus vejo a luz. No olhar de Jesus vejo a cruz, onde Ele morreu para me libertar. É por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. Com seu meigo olhar Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então, queridos, nós vamos dar prosseguimento à leitura, ao estudo da mensagem Respeito, e nós vamos dar prosseguimento a partir do parágrafo 148. Leiamos então. Está vendo? Deus não tem que dizer a você todas as coisas. Está vendo?
assim que ele nem mesmo diz todas as coisas aos seus profetas. Então, nós já tínhamos ouvido que o profeta irmão Brana disse que Eliseu já tinha tido uma visão a respeito do nascimento do bebê da mulher sunamita, mas ele não sabia todas as coisas. Ele não sabia que o bebê ia nascer, ia viver um certo tempo e depois ia morrer. Então, o Senhor Deus não precisa estar explicando detalhadamente cada coisa que ele vai fazer. Ele simplesmente ordena aos seus mensageiros que vão e digam aquilo que ele ordenou. E depois, as outras partes ele vai mandando novamente, para que assim o homem possa ir cumprindo aquilo que o Senhor Deus quer que seja feito. Vamos então em frente aqui. Ele somente fez o que ele desejava fazer, ele é Deus. Nós nos lembramos que na porção anterior que nós lemos aqui da mensagem, o Senhor Deus cumpriu aquilo que Eliseu havia dito, que era o nascimento de um bebê. Mas o Senhor Deus não disse que ele iria morrer. E depois, logo, Satanás pensou: eu vou tentar estragar essa bênção. Eu vou tentar tirar essa alegria do coração dessa mulher. E aí veio e matou o menino, que já estava com 12 anos, não é? E isso foi acontecendo, por quê? Porque Deus queria mostrar mais um outro sinal ainda maior. Porque o nascimento de um bebê é até uma coisa natural, mas a ressurreição de um bebê morto já é uma maravilha muito maior, não é? Então é isso. Prossigamos. Aqui agora, Eliseu disse: Deus, e se ele dissesse isto, por que tu não me disseste? Por que razão ela está vindo? Porque ela começou a cavalgar para ir lá aonde estava o profeta. E o profeta não sabia por que motivo ela estava vindo, não é? Então é isso que o profeta aqui está mencionando. Se ele, o profeta, começasse a questionar com Deus: Senhor, por que o Senhor não me falou o motivo que ela estava vindo? Não é tão assim, com o coração triste, mas é porque o seu filho estava morto lá. Mas o profeta não havia ainda sido alertado para isso. Deus ainda não havia lhe dito nada a respeito disso. Então continuemos aqui. Por que tu não me disseste tudo a respeito disto? Ele nunca teria visto nada. Porém, tudo estava bem para ele, para o profeta, fosse o que fosse. E se ela tivesse subido e dito, ela dissesse: você disse que era um servo de Deus, seu hipócrita, eu creio que você não passa de um santo rolador. Quer dizer, isso é uma hipótese, né? Você já pensou se a mulher sunamita tivesse vindo ao profeta e dito isso a ele? Que ele era um hipócrita? Que ele não sabia o que estava dizendo? Não, ela não disse isto. Porque já que o título da mensagem é respeito, então essa mulher continuou respeitando o homem de Deus, o qual ela havia dito que era um santo homem. Ela continuou respeitando. Então, isso nunca teria sucedido. Se ela tivesse chegado desse jeito ao profeta, certamente ela não teria o seu filho de volta. Pode ser que aquilo tenha sido uma prova para ela,
para o seu próprio coração, não é? Está vendo? Deus nos testa algumas vezes para ver o que nós faremos. Assim, ao invés daquilo, ela correu rapidamente aos seus pés e adorou do mesmo modo que ela fazia com Deus, e ela falou e lhe revelou qual era o seu problema. E Elias disse: tome o meu cajado e vá pôr isto em cima da criança. E quando ele o fez, a mulher disse: assim como o Senhor Deus vive, e sua alma nunca morrerá. Oh, que coisa! Tu, servo de Deus, eu não te deixarei. Eu permanecerei aqui até que Deus lhe mande a visão. Oh, o velho profeta permaneceu um pouco mais ali, cingiu os seus lombos e tomou o seu cajado, e aqui se foi ele. Porque até então o profeta não tinha nenhum assim, diz o Senhor. O que é que eu vou fazer agora lá na casa dela? Leva o meu cajado, põe em cima da criança. Ela disse: não, tão certo como vive o Senhor, eu não farei isso. Eu quero que o Senhor lhe diga o que tem acontecido, por que isso veio a suceder. Ele entrou no quarto onde aquele bebê estava deitado, um bebê morto. Andou de um lado para o outro no assoalho naquela maneira, umas vezes. Depois a reverência de uma mulher que lhe respeitava, um homem que lhe respeitava e criam que ele era um homem de Deus. Ele andou pelo assoalho para cá e para lá, de um lado para o outro, até que Deus lhe respondeu: amém. Então ele mesmo se pôs sobre o bebê, e o bebê espirrou 7 vezes, e ele o pegou e deu à sua mãe. Saiu para fora, subiu, se foi à caverna. Foi isso que o profeta fez, não é? Quando ele não tinha nenhuma visão, ele deu o cajado, mas a mulher disse: não, o cajado não. Eu quero a vossa presença lá. Então ele foi, mas ele não sabia ainda o que fazer. Quando chegou lá, ele viu a criança morta, né, em cima da sua própria cama, porque a mulher o havia colocado sobre a cama do profeta, e ele deitou sobre o corpo daquela criança, e a criança deu 7 espirros e ele voltou à vida. Então o profeta pegou ele, deu para a sua mãe e voltou para a sua caverna novamente. Porque ela respeitou o homem de Deus. Amém. Deus exige respeito. E Marta, ela estava sempre pensando em preparar um bom jantar para Jesus. Maria desejou ouvir a palavra de Deus. Assim que ela somente se assentou por perto e lhe ouviu. Ela não se importou se as fronhas foram mudadas ou se as cortinas tinham sido batidas para tirar o pó, ou se elas tinham algo para comer ou não. Ela somente desejou ouvir o que Jesus ia falar. Porém, Marta sempre lhe desejou preparar um bom jantar. E esteja certo que todas as coisas foram limpas daquele jeito, porém, ela desejou que ele fazer algo para Jesus,
da sua própria maneira. E Maria desejou fazer isso da sua maneira. Então, ele está mostrando aqui duas irmãs, não é? Duas crentes fiéis a Deus e que amavam e respeitavam ao Senhor Jesus Cristo, só que uma delas desejava fazer tudo o que ele desejasse que elas fizessem. Então ela ficou assentada aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas a sua irmã Marta também desejava fazer qualquer coisa para ele. E ela então começou a fazer para ele alguma coisa, que era fazer a comida, arrumar a casa e acertar tudo direitinho para ele poder se sentir bem. Aí o profeta está mostrando aqui a diferença entre dois crentes. Um crente que procura fazer o que Deus quer que ele faça. Então a pessoa se entrega para Deus, pede misericórdia, pede direção do Senhor para aquilo, e a outra pessoa também vai fazer a coisa sem que o Senhor esteja fazendo aquilo. Ela mesmo quer fazer aquilo. É uma diferença entre dois tipos de crentes, não é? Porém, muitas pessoas falam contra Marta. Dizem que ela deveria estar mais interessada. Oh, não! Só um momento, está vendo? Veio um tempo para Marta mostrar o que ela era. E então, quando Lázaro morreu, seu irmão, ela mandou buscá-lo para vir orar por ele. Ele não veio. Ele ignorou o chamado. Ele seguiu adiante para algum outro lugar. Ela mandou buscar novamente e ele ainda ignorou o chamado. Porém, quando finalmente ele veio, parecia como se agora ela pudesse ter ido a ele e dito: por que tu não vieste? Por que não vieste quando te chamei? Meu irmão estava deitado ali enfermo. Nós deixamos a nossa igreja, deixamos a nossa organização. Nós temos feito tudo para seguir tua mensagem, porque nós cremos que tu eras um homem de Deus. Porém, como podia um homem de Deus e nós dois órfãos, 3 crianças órfãs aqui, 3 pessoas órfãs, e nosso meio de vida era fazer tapeçaria para aquele templo? Nós éramos membros ali. Nossa mãe e nosso pai eram membros ali. Porém, por que tu nos enganaste para crer naquilo, para crer nisto que tu estás tentando ensinar, dizendo que tu és o Filho de Deus e um profeta enviado de Deus e essas coisas? Como nós podemos alguma vez crer em ti, um homem que nem mesmo ouviu quando eu chamei por ti? Quando eu estava em necessidade, tive necessidade de ti, tu ignoraste meu recado e foste adiante. E eu mandei buscar novamente, e tu ainda ignoraste isto. Por que tu fizeste tal coisa como aquela? Se ela tivesse feito aquilo, a história teria sido diferente hoje à noite. Então, graças a Deus que Marta não fez desta maneira, não se comportou desta maneira, não reprovou e nem desrespeitou ao Senhor Jesus Cristo desta maneira. Mas, enfim, ela continuou sendo crente, ela continuou crendo na sua mensagem
Ela continuou crendo que ele era um profeta verdadeiro e assim por diante. Então, o que ela fez? Ela correu diretamente para onde ele estava e se prostrou aos seus pés e disse: Senhor, se tu houvesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Aí está você. O que ela estava fazendo? Ela estava respeitando. Ela estava na presença de Deus e ela o respeitou. Ela o chamou seu Senhor. Senhor, se tu houvesse estado aqui, não eu mandei buscar a ti. Aquilo foi tudo esquecido. Então aqui está entre parênteses, não é? Quer dizer, ela não chegou a ele e disse: eu mandei buscar o Senhor, por que o Senhor não veio? Não, de maneira nenhuma, ela não se aproximou do Senhor Jesus Cristo dessa maneira. Ela se aproximou humilhada, ela se aproximou e o adorou, e reclamou com ele, e suplicou a ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, com certeza meu irmão não teria morrido. Agora tu estás aqui, está vendo? Se tu houvesses estado aqui, meu irmão não haveria morrido. Ele disse: teu irmão se levantará novamente. Ela disse: sim, Senhor, eu sei que ele se levantará novamente no último dia. Ele disse: porém, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E mesmo agora, Senhor, mesmo agora, não, Senhor, tu deverias ter feito isso e tu deverias ter feito aquilo. Porém, ela não disse isto, né? O Senhor deveria ter vindo, o Senhor deveria ter feito isso, deixado o que o Senhor estava fazendo lá e vir aqui me atender, porque era um caso de extrema necessidade. Não, ela não fez nada disso, Marta. Ela disse: porém, mesmo agora, seja o que for que você peça a Deus, Deus lhe dará. É isto. E se nós pudéssemos dizer aquilo para alguém hoje à noite: meu irmão, eu creio que o que você pede a Deus, Deus lhe dá. Os mesmos resultados viriam. Então, se nós nos comportássemos da mesma maneira que Marta se comportou, não é? Depois que seu irmão já estava morto e sepultado, os resultados seriam os mesmos, porque ela se humilhou, ela disse: Senhor, quem sabe até chorando, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele disse: mas o teu irmão vai se levantar. Ela disse: eu sei que vai, mas ele vai se levantar no dia do juízo, no último dia. Ele disse: não é isso, querida, não é isso, minha filha. Ele vai se levantar. Vamos em frente mais um pouquinho. Porém, não importa quanto ele era, se ele era, e nós sabemos que ele era o Filho de Deus, se ela tivesse desrespeitado a isto, isso nunca teria funcionado. Aquilo foi do seu coração. Ela disse: mas mesmo assim, Senhor, mesmo depois que ele já está morto, já está sepultado, mas mesmo agora, Senhor, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus te daria. É isso. De seu coração ela creu nisso. Se ele houvesse feito uma viagem de caça
ou uma viagem de pescaria, aquilo não haveria feito nenhuma diferença para ela. Mas você já pensou nisso? Se você precisasse do profeta de Deus, naquele que você tem crido, que você tem seguido, cuja mensagem você tem seguido já há anos, aí você dissesse: eu tenho seguido essa mensagem há tanto tempo, eu tenho respeitado esse homem como sendo um homem de Deus, como sendo um profeta de Deus, e agora na hora que eu precisei, ele estava caçando, ele estava em pescaria e não veio me atender. Eu não vou mais crer nesse profeta. Eu não vou mais congregar na igreja desse profeta. Que tal se ela tivesse dito isso, não é? Não se ele houvesse feito uma viagem de caça ou ido a algum lugar, isso não faria nenhuma diferença para aquela mulher sunamita. Agora aqui ele volta a se referir novamente ao profeta Eliseu e a sunamita, não é? Ela ainda assim creu que ele era um homem de Deus. Certamente não importa o que ele fizesse, ele ainda assim era o homem de Deus para ela, porque ela tinha visto Deus se movendo em sua vida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E nós vamos parar aqui no parágrafo 163, porque já deu o nosso tempo aqui, e agora nós vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, vamos pedir a misericórdia agora, e você está se colocando no lugar da mulher sunamita. Você está se colocando no lugar de Marta, irmã de Lázaro. E vamos orar então. Senhor Deus e Pai, mais esta vez, Senhor, nós estamos reunidos, estamos de olhos fechados, estamos com nossas mentes e nossos corações voltados para o Senhor, pedindo agora, Senhor, a Tua misericórdia. Meus irmãos, minhas irmãs que estão necessitados e são crentes no Senhor, têm confiado na Tua palavra, têm crido na Tua palavra, Senhor, e agora estão enfermos, precisando da cura divina, precisando da libertação. Pai de misericórdia, cura, Senhor, então eu peço, toda enfermidade, seja o câncer, seja catarata, seja doença nos pulmões, seja na pele, onde quer que seja que exista uma enfermidade. Ó Deus, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que cada pessoa, cada irmão e irmã seja libertado. E essas peças de roupa que estão aí diante da presença do Senhor, esses lenços que estão diante da presença do Senhor, Pai de misericórdia, unja-os agora com o Teu poder curador, com o Teu Santo Espírito, ó Pai, para que ao tocarem nos corpos enfermos, eles possam ser curados, a enfermidade possa se retirar, seja afugentada de perto do poder de Deus, da unção divina. Ó Deus bendito de misericórdia, coloca as Tuas santas mãos sobre cada um de nós e ajuda-nos nas nossas necessidades, nos nossos problemas, nas nossas lutas. Senhor, o pai de família que precisa do emprego para sustentar seus filhinhos, para sustentar sua família. Senhor Deus, prepara para essa pessoa, para esse homem, um emprego, uma forma para ganhar o sustento para a sua casa. Pai bondoso e santo, ajuda nos negócios, nas viagens, que o Senhor possa guardar a cada um, aquele que trabalha em viagem, viajando o dia todo,
e vai e volta todos os dias, que o Senhor possa estar com as mãos estendidas, guardando dos males, guardando nas estradas nossos irmãos que estão precisando das bênçãos, que o Senhor possa estar com as mãos estendidas em favor de cada um, ó Deus. E nós pedimos tudo isto no sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, queridos e amados irmãos, nós chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. E se o Senhor Deus nos permitir, com certeza nós estaremos juntos novamente em nosso próximo programa. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor, e que o Senhor também fique com cada um, guiando, protegendo, livrando dos males. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, fiquem todos então na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo programa. Amém. Amém, Jesus.